Bom, dando continuidade, então, à apresentação dos nossos trabalhos, a gente agora vai ter o relato da doutora Juliana Arantes, que vai falar sobre lipoaspiração de papada. Vai nos mostrar um caso clínico. Doutora Juliana, a palavra é toda sua. Muito obrigada, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Então, eu sou cirurgiã dentista há 22 anos, tenho de carreira. Eu sou especialista também em endodontia. E, inclusive, pode parecer que a endodontia não tem muita relação com a harmonização. Porém, eu descobri que sim, ela tem uma relação importante, uma vez que nós trabalhamos na endodontia com a parte inflamatória, né? Sim. Então, as células inflamatórias, as células de defesa, estão diretamente relacionadas com a harmonização orofacial. Boa parte dos procedimentos, a grande maioria dos procedimentos da harmonização orofacial, elas dependem da resposta do organismo, né? Então, são as mesmas células, né? Sim. É o mesmo organismo que responde da mesma forma. E melhor, na harmonização nós não temos o fator bactéria, então que facilita muito a regeneração, né? Então, nós estamos falando de harmonização, nós sempre temos que lembrar que nós temos os linfócitos envolvidos, né? Que são os precursores do colágeno, né? Então, aí eu encontrei na harmonização orofacial também uma coincidência muito boa, né? Que me deu uma base ali, um alicerce para, né, tomar posse da harmonização. Né? Ótimo. E também a grande diferença, comparando ainda com a minha primeira especialização, é que é uma coisa que aparece, né? Isso que eu ia falar. Sim. A endo, a gente não tá vendo o que tá fazendo, né? Eu ainda uso o microscópio. Sim, ainda vai. Apesar do microscópio, eu tô vendo, mas meu paciente não vê, Sim. né? Mas você é do tempo do microscópio. A gente, A gente que no tato. Tá bom, né? Tato. Mas aí era um pouco frustrante nessa parte, Sim. porque aí eu não conseguia mostrar, Não né? tem grande valorização do Exato. trabalho, verdade. E aí eu vi na harmonização orofacial uma grande oportunidade, né, legal. para essa realização, né, daquela dedicação que você tem e começar a aparecer. Que bom. Né? E posto isso, eu escolhi a parte cirúrgica, né, a lipoaspiração de papada, justamente por ser uma necessidade pessoal. Sim. Né? Então, quando eu entrei na especialização, a primeira coisa que já me chamou a atenção foi a lipo de papada. Sim. Porque eu... tá ali minha idade, né? Ali na época já com 45, hoje estou com 47, já passou 2 anos, né? Então, nessa idade, a gente já tem a questão flacidez, né? Então, os tecidos vão perdendo a plasticidade. Então, além da gordura submentual, eu tinha também um grauzinho ali de flacidez. Tá? Poderia ter sido contraindicado a questão da flacidez, porque isso é um fator que acaba diminuindo, né, o potencial do resultado. Mas, ainda assim, só pelo aspecto de diminuir a adiposidade da região submentual, já valeu muito a pena. Né? Quer fazer alguma pergunta? Eu posso continuar? Pode continuar. Pode continuar. Então, tá. A gente sabe que o que comanda a harmonização orofacial é o triângulo, né? Então, a gente tem considerado como belo, como harmonioso, o triângulo, que a base dele é a região ali da frontal ali da testa, né? A ponta tem que ser mais região do mento. E com o passar dos anos, da idade, esse triângulo vai se invertendo. Sim. Porque nós vamos perdendo, vai ocorrendo uma remodelação óssea e os coxins de gordura vão também acompanhando, vai caindo, né? Vai tendo a pitose. E aí eu tinha, sim, essas 2 situações principais. Já uma pitose e também a questão da gordura.
Tem, claro, os fatores, além da idade que eu estou falando, tem os fatores genéticos, né? Que estão intrinsecamente ligados, né? Além da alimentação. Então, alimentação, genética e idade são os fatores que fazem com que o triângulo acabe sendo invertido. E era o que estava acontecendo comigo, né? E aí, então, eu vi na lipoaspiração uma grande oportunidade de amenizar essa situação. A gente não consegue um milagre, inclusive tem outros procedimentos que são interessantes de serem feitos pós, né? É uma continuidade, porque você continua envelhecendo, né? Ele não para, infelizmente. Apesar de todas as técnicas avançadas na harmonização, o processo de envelhecimento ele é constante, né? Então, você tem que lançar mão, além da cirurgia, de outros métodos, outros procedimentos. Tá? Bom, então, tecnicamente, né, foi feito a lipo de papada em ambulatório, né? Em ambiente clínico. O grande divisor de águas da cirurgia de lipoaspiração foi a técnica tumescente de Klein, né? Que prevê, como o Felipe comentou ali também, coloca-se epinefrina, né, que é a adrenalina, junto com lidocaína. Então, a gente tem ali também uma solução, né, de bicarbonato de sódio, soro, epinefrina e lidocaína. E aí, tudo isso faz com que diminua os riscos para o paciente. Porque antes dessa técnica de Klein, a cirurgia deveria ter sido feita com anestesia geral. É verdade. Era geral. E a questão da anestesia geral, o principal, né, os riscos, também tem os hematomas. Então, vários estudos que eu consegui acompanhar, que o fato da solução de Klein, além de melhorar, deixar o tecido mais tumescente, né, mais enrijecido ali para ser lipoaspirado, a gente ainda tem essa questão de ser mais seguro para o paciente. Diminui muito a questão do hematoma. Né? Então, foi assim, divisor de águas. Com a solução de Klein, a gente passou a ter um procedimento totalmente viável de ser feito em ambulatório, em clínica, totalmente seguro. Né? E claro que faz parte ali, né, de materiais e métodos, a gente também pede todo o exame de sangue para o paciente, né? Tem aquele controle, todos os parâmetros. Né? Se estuda o histórico médico, né? Se tem algumas situações clínicas poderiam contraindicar a lipoaspiração. Por exemplo, uma diabetes descontrolada, uma doença autoimune, né? Isso a parte sistêmica. E a parte clínica, que poderia ter contraindicado, seria uma flacidez muito exagerada, né, um excesso. Às vezes o paciente precisa também de uma abordagem ortognática. Né? Então, alguns aspectos o paciente quer fazer. Mas, mas nem sempre é possível, né? Ou então o ganho vai ser muito pequeno, né? Ele é mais vai gerar insatisfação. cirúrgico mesmo, né? Do que somente para ir de papada, né? Então é muito importante que o profissional saiba contornar essa situação antes de mais nada, né? Então, de tudo aqui que estamos falando, eu acho que o mais importante é a abordagem do paciente, do profissional, aliás, com o paciente, principalmente na questão da expectativa. É o que a gente estava falando com o Felipe, né? A gente tem que diminuir um pouquinho a expectativa, porque as pessoas chegam com uma expectativa muito alta. E quando chegam com fotos de pessoas assim, 10 anos mais jovens, que já tem preenchidor de mandíbula, preenchidor de malar, e não vai chegar naquele resultado. Exato. Né? Então você tem que deixar o paciente mais ciente. Tem que alinhar a expectativa do caso dele, né? Sim, porque é muitas fotos, né, do pós, ele já está com vários procedimentos. É bem isso. Então não é a mesma coisa. Então tem que ser feita alinhar, né, a expectativa do paciente é bem importante. Sim. Mas, né, é um procedimento incrível, que traz um resultado, um ganho e rápido. E rápido, sim. Visual. Uma sessão ali, cirúrgico meia hora. E o tempo clínico não é longo, né, também. Com essa anestesia, né, que é
tumescente. Esse caso que você fez foi em você, né? Isso. Você sentiu dor depois? Como é que foi? Ele é um pouco dolorido, sim, tá? Fica uns 3 dias, é o tempo que dura, né? Ali uma inflamação Sim. mais aguda, né? Aí eu tive que esperar um pouquinho para começar a drenagem mesmo, para dar aquela desinflamada. Você a fez? dor, né? Você fez a drenagem ou você foi no fisioterapeuta? Não, fisioterapeuta. Sim. Sempre indicado a fisioterapia, né? 10 sessões de fisioterapia, bem importante que seja feito, para diminuir a questão de não fazer, não formar os nódulos, né? E Fibrose. Fibrose, também. aliás, essa seria a palavra. Mas pode ficar nódulos de gordura, né? Que muitas vezes Também. você não consegue, quando está muito entumecido, né? Muitas vezes você não consegue realmente aspirar tão, assim, regularmente, muitas vezes, né? Quando você está aprendendo, em específico, aí eu acho que também a fisioterapia A ajuda. drenagem ajuda não bastante. só Sim. no quesito de fazer esse colabamento e diminuir as chances de fibrose, como também de regularização de tecido. Isso, de superfície Exatamente. Né? E ajuda bastante. Inclusive ali a gente teve eu coloquei as fotos das demarcações, né? Sim. Porque principalmente para o cirurgião menos experiente Sim. é importante que Respeitar os limites. respeitar os limites anatômicos, né? E até para a cirurgia, o que se faz de um lado tem que ser exatamente do mesmo lado, né? Mesmo. A quantidade de gordura que se tira de um lado, se tira do outro, né? Nesse meu caso em específico, a gente fez a lipo submentual e a mandibular ali, né? Para que ficasse mais harmonioso. E o resultado realmente, né? Outra coisa muito importante, além de alinhar, né, que eu falei com o paciente a expectativa, é o registro das fotos. Sim. Isso é uma coisa que eu senti na pele. Porque você passou os dias, os 3 meses, e eu tinha a impressão que não tinha acontecido nada. É verdade. E no fim, comparando as fotos, como vocês podem ver ali, né, do pós, nossa, houve um contorno de mandíbula ali que a gente antes não via, né? Sim. E aí também, só para comentar aqui, complementar, eu fiz depois sessões de ultraforma, que foi bem bom. Importante, bem porque importante. na verdade, como você diz, o envelhecimento vai continuar. Você tem que tratar essa pele para ela não ter mais o arcabouço da gordura para estar ali sustentada, né? Então você tem que trabalhar de alguma forma. E tem um dos fatores também que pode atrapalhar um pouquinho o resultado é o musculoplatisma, que é muito, no meu caso também ele é forte, né? Então ele acaba puxando e mantendo o volume, né? Aí, claro, isso foi uma lipoaspiração simples, vamos dizer, de sucção de adiposidade, né? De gordura ali local. Poderia ter sido também feito a aplicatura desse músculo platíssimo. O resultado teria sido melhor, né? Então, é importante a gente ter isso também com o paciente, né? Olha, que tipo de cirurgia nós vamos fazer, né? Qual vai ser a abordagem? E, como a gente já comentou aqui, a questão da flacidez é uma questão que também atrapalha. E ela vai ter que ser trabalhada querendo ou não. Né? Com o tempo vai ter que ser trabalhada. Ela pode também ser trabalhada no momento da cirurgia, né? Também como uma plastia dessa pele, né? Sim. Eu abordei a gente também tem ali. alguns casos feitos com endolaser junto, né? Faz a lipo e faz o endolaser justamente para melhorar fazer esse o colabamento, né? Exatamente. Da pele. Então, bem na verdade, um caso bem avaliado, né? Aquele bem programado, é o que faz a O diferença. resultado mais satisfatório, né? Exato, né? Então é importante a gente... como vai ser essa estratégia, né? Sim. Como que vai ser essa abordagem? Como vai ser esse pós? Porque a cirurgia propriamente, ela é relativamente simples. Tranquila. Né? E tranquila. E, inclusive para o paciente, não dói. Não... Sim, não é uma dor tão grande. Se alguém quer fazer e quer preocupado com a dor... É uma dor tranquila. Não se preocupe, porque não dói. A sensação do entumecimento, como é que é? Não. Você não sente muito Não nada, sente, assim. não sente. Você sente que ela está injetando. No meu caso, sabia que era anestésico, Sim. né?
Mas eu não senti porque nenhuma a gente dor. vai vendo, vai ficando inchado. Você parece um pelicano, né? Uhum. Deu essa sensação. Um pouquinho, mas assim, dor basicamente não. Porque a hora que você começa a querer sentir alguma coisa, já vem mais anestesia. Então. Porque a anestesia, a solução, ela faz Sim. parte ali, né? Pra tirar a gordura, vai colocando também Vai ajudar a no processo. a anestesia. Então você não sente dor. Sim. Uhum. Né? O mais chatinho é o pós ficar com a faixa. A faixa. Uhum. A faixa é o que todo mundo reclama. Mas tem que É, fazer a tarefa Tem. de casa. É, senão compromete o Então, resultado tem final. muita gente que tá fazendo taper, né? Sim. Em vez de colocar, A faixa. Só que daí a O desvantagem é que taper eu você tem que fiz ficar também. trocando, né? É. Vai soltando. Uhum. Mas é uma opção também, se a pessoa não quer prender a faixa. Você usou quantos dias, Ju? eu usei à noite 45 dias. À noite, Na parte à 45. noite. Mas durante, assim, direto foram 15 dias. Tá. Uhum. E daí depois, 15 dias depois, eu fiquei usando mais ou menos. Durante o dia. Durante o dia. Mas então vai fazer. Daí eu usava à noite sempre. Isso já Sim. estava até habituada. Mas Aham. daí depois dos 15 dias já começa mais ou menos, né? Do dia, isso, Mas tem que ter em mente. Sim. Então, se eu tenho que falar alguma coisa para o paciente que, né, que tá ouvindo, é que assim, pode fazer, não dói, mas tem em mente que vai precisar de faixa, vai precisar de fisioterapia, Uhum. o pós-operatório, o controle, voltar para as fotos. Sim. Isso é fundamental, verdade. porque senão E vai até ficar. mesmo para um controle da própria cirurgia, Exato, E quando a É, gente se vê senão- todo dia no espelho, É, a gente não às vezes a gente percebe. não nota a diferença Não tão nota. significativa, É verdade, né? exatamente. Aí quando você vê o antes e depois, fala, nossa, Exato. muito Foi o que diferença, aconteceu diferente. comigo, né? Eu sabia que tinha sido bem feito, sabia o que tinha Aham. acontecido e mesmo assim eu tive dúvida É. antes de ver as fotos, Olha né? Isso é É muito importante. bom. Tá ótimo, foi bem lindo o seu caso. Obrigada. Parabéns, né? Pela parabéns. paciente, pelo trabalho. O trabalho está muito bom. Muito bom. Parabéns. Obrigada pela sua Obrigada. explanação. Obrigada, gente. Obrigada, muito bom. Gostei da história. Mas é que a impressão que eu tenho, assim, que parece que quando isso vai enchendo.